E aí, gente, beleza? Estamos finalizando a nossa maratona de questões, tá? Essas duas últimas questões, a 15 e 16, são muito interessantes, envolvem calorimetria, que se você não viu, deveria ter visto no segundo ano, mas eu vou explicar aqui, mesmo que o vídeo fique mais um pouco mais longo. E a 17ª questão é o que a gente chama de conta de padaria. Quer dizer, eu chamo de conta de padaria, né? Ah, não tenho o que fazer, que é só conta besta mesmo. Mas a 15 e 16 são questões muito interessantes, então vamos ver se a gente consegue resolvê-las, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui a questão 15. Em um recipiente são colocados 10 litros de água. Então, o volume de água são 10 litros. Muito bem. E um resistor de 4,2 ohms. Então, o resistor dentro da água vai ser um resistor que vai dissipar calor, provavelmente, né? O resistor é ligado a uma fonte de voltagem durante 200 segundos. Então, o tempo é de 200 segundos, tá? Então, ele fica ligado 200 segundos. Um termômetro é colocado dentro da água e registra um aumento de 8 graus Celsius. Então, a variação de temperatura, eu estou botando delta teta, variação. Teta a gente bota porque tem várias letras, né? T para tempo, tesão para temperatura absoluta, tal para trabalho. A gente usa delta teta para a variação de temperatura. A variação de temperatura foi de 8 graus Celsius, tá? Na água. Então a água esquentou 8 graus Celsius. Então para esquentar a água, você sabe que tem que fornecer energia. Você já botou água no fogo, sabe disso, né? Calcule a intensidade da corrente elétrica. Então ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Isso é a questão, né? Que percorre o resistor. Aí ele dá alguns dados. Quais são os dados que ele dá? Ele dá os dados, ele diz o seguinte: o calor específico da água é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius. O que, que significa calor específico da água ser isso? Significa que se você pegar 1 grama de água para subir 1 grau Celsius de temperatura da água, você precisa fornecer 1 caloria, é isso. E por que, que é uma? Porque foi definido como uma, então é um mesmo, tá? Não tem como fugir disso, tá? Muito bem. Ele também diz que a relação entre caloria e joule, porque historicamente caloria não se achava que era uma energia do tipo energia mecânica, do tipo energia que você utiliza. Hoje você sabe, né? Você come um sanduíche, sabe que come não sei quantas quilocalorias para subir a escada, né? Mas no tempo de Lavoisier, que foi guilhotinado, ele não sabia. Ele achava que existia o calórico e tal, tem toda a teoria e tudo que é muito legal. Quem for assistir os vídeos do segundo ano, eu acho que eu fiz alguns vídeos a esse respeito, tá? É bem legal mesmo a história do Lavoisier, do Thomson e tal. Bem, de qualquer forma, e do Joule também, né? James Prescott Joule. Ele diz que 1 caloria é equivalente a 4, na realidade é 4,18, mas ele está botando aqui 4,2 joules. Quem viu essa relação foi Joule mesmo, tá? E ele diz que a densidade da água é 1 kg por litro. É fácil de você saber isso porque quando você vai comprar 1 litro de leite, né? Tem 1 kg de leite ali dentro, tá? A densidade da água é aproximadamente igual à do leite. Então, na caixa de 1 litro, tem 1 kg. Então, a densidade é 1 kg para cada litro. Se tem 10 litros, tem 10 kg, né? Não tem nem o que fazer conta, né?
Aí ele não pergunta nada, não, ele pergunta o I, né? Ele pergunta o I. Tudo bem. Então vamos ver como é que a gente calcula esse I. Primeiro, a gente vai calcular qual foi a energia gasta para que essa água aumentasse essa temperatura, tá? Qual foi o calor fornecido? E a gente tem um tempo, então a gente consegue calcular a potência. Então, primeiro vamos calcular qual foi a energia gasta. Mas a gente vai calcular de outra forma, por calorimetria, ou seja, a gente pega aqui a quantidade de calor depende de três fatores. A quantidade de calor que você fornece para aumentar a temperatura da água depende da massa da água. Quanto mais massa, mais calor você tem que colocar para aumentar a temperatura da água. Depende da variação de temperatura. Quanto mais você quiser aumentar a temperatura, mais calor você tem que fornecer, isso é óbvio. E depende de uma característica que cada material tem, que no caso da água é um, que é o calor específico. Tá? Mas lembre-se que esse calor específico está em caloria por grama, por grau Celsius. Tá? Isso é muito importante, porque a massa vai ser dada em quilograma. Então, quando você vai calcular a massa, o que é que você faz? Você pega a densidade, porque é quantos quilogramas por litro, e multiplica pelo volume, né? Porque você tem quantos quilos você tem por volume. Se você multiplicar pelo volume, você tem a quantidade de massa, né? Eu tenho 1 quilo por litro. Em 10 litros eu vou ter 10 quilos, né? Então, a densidade é 1 quilograma por litro, tá? E eu tenho um volume de 10 litros, litro corta com litro, eu vou ter 10 quilogramas de água. Isso é importante porque, veja, aqui está em grama, né? E aqui está em quilograma, então são 10.000 gramas, tá? Quando a gente for colocar nessa formulinha aqui, tá? Beleza? Então a quantidade de calor em caloria vai ser a massa de água vai ser 10.000, né? 10.000 gramas, né? Vezes o calor específico da água é 1 caloria para cada grama sobre cada grau Celsius, beleza? E, obviamente, são 10.000 gramas, mas que vão subir, a variação de temperatura vão ser 8 graus Celsius. Tá? 8 graus Celsius. O grau Celsius corta com grau Celsius, grama corta com grama. Então, a quantidade de calor que eu vou precisar vai ser 10.000 vezes 8, ou seja, 80.000 calorias. Mas a gente vai trabalhar no sistema internacional. Então, se a gente vai trabalhar no sistema internacional, a gente tem que multiplicar por 4,2. Eu normalmente arredondo para 4, tá? Porque 4 vezes 8 vai dar o quê? Vai dar 16,32. Isso aqui dá 320.000, né? Mas vamos colocar 4,2, tá? Então, 80.000 vezes 4,2 para ficar em julho. Dá 336.000, né? Se fosse 80.000 vezes 4, daria 320.000. Mas vamos botar 80.000 para calcular bem bonitinho, né? 336.000 joules, tá? 336.000 joules. Então, aqui você vai ter a quantidade de calor de 336.000 joules ou 336 quilojoules, né? Muito bem, então a gente soube a energia. Agora, qual é a relação entre a energia e a resistência? A gente sabe a energia gasta, né? A gente sabe a energia gasta. A gente sabe a resistência, tá? E a gente sabe o tempo, né? A gente sabe o tempo que levou. Aí a gente calcula a potência. Deixa eu ver se a gente precisa calcular a potência. A gente tem a resistência. É interessante a gente calcular a potência, porque a potência vai ser R I ao quadrado, né?
A potência vai ser R ao quadrado. Então é interessante a gente calcular a potência. Qual é a potência? A potência vai ser exatamente esse Q, que é a energia, dividido pelo tempo, né? Isso é a potência. Então, esse aqui já está em joules, aqui está em segundos, então isso aqui é dividido por 200, né? Então dá 336.000 dividido por 200. 0,000 e vai ficar o quê? 3.000, aí vamos fazer na calculadora que eu não estou com paciência. 3.360 dividido por 2, né? 1.680 watts. Porque é joules por segundo é watts, né? 1.680 watts. Então aqui é 1.680 watts. A resistência de 4,2 vezes I ao quadrado. Então vamos lá, vamos fazer a conta, né? Então I ao quadrado vai ficar igual a quê? A 1.680. Você deve ficar chorando agora, né, com essas contas malucas. Mas na prova eu vou botar umas contas mais fáceis de fazer, tá? Vamos lá, vamos fazer aqui. Eu estou fazendo a calculadora. Era bom que vocês pudessem usar a calculadora, mas no Enem não pode, né? 400, eu dei 400 exato. Ó. A raiz de 400 quanto é? 20, né? Então, deu 400, né? Então, se I ao quadrado é 400, I vale 20 amperes, beleza? Então, chegamos na resposta, tá? Então, para aquecer a água. Bem legal essa questão, né? Bem legal mesmo. Vamos ver se a gente faz a 16, então? Vamos ver se a gente apaga aqui e vamos fazer a 16, tá? Fazer a 16, que a 16 é bem bacana também. Beleza? Se é que você acha isso bacana, né? Oh, meu Deus do céu, hoje eu acordei com a vontade de estudar física. Bem, ai meu Deus. Um aquecedor utiliza uma resistência elétrica de 20 ohms. Então, a resistência elétrica é de 20 ohms, beleza. Esse aquecedor está imerso em 1 litro d'água. Então, o volume, 1 litro de água, beleza. A 10 graus Celsius. Então, a temperatura inicial, θ inicial, é de 10 graus Celsius, tá? E ligado na tomada, sendo percorrido por uma corrente de 10 amperes. 10 amperes. Calcule quanto tempo. Então, ele quer saber o tempo, né? Calcule quanto tempo a água atinge 60 graus Celsius. Ora, se a água vai atingir 60 graus Celsius, a temperatura final vai ser 60 graus Celsius. Quanto é que ela variou? De 10 para 60, ela variou 50 graus Celsius, concorda? Ela variou 60 graus Celsius. 50 graus Celsius, tá? Ora, a gente tem como calcular a energia? Tem, porque, vê, a quantidade de energia vai ser a massa, calor específico, variação de temperatura. Tá lembrado? A gente acabou de fazer, né? Se não tiver lembrado, você tem que ver se está com Alzheimer, alguma coisa. 1 litro dá 1 quilo, né? Porque a massa, o calor... A gente já viu na questão anterior que a densidade da água é 1 quilograma por litro. Então, aqui eu tenho 1.000 gramas, né? O calor específico da água é 1.000 gramas. Vou botar grama aqui só para poder cortar. Aí o calor específico da água é 1 caloria por grama para cada grau Celsius e vou variar 50 graus Celsius. Então, corta grau Celsius com grau Celsius, grama com grama. E eu vou precisar da quantidade de calorias, aqui lembre-se que é caloria, de 50.000 calorias. 50.000 calorias. 50.000 calorias. Ele botou 4,2 joules. Eu boto 4 joules para não ficar essa conta quebrada. Então, 50.000, se fosse 4, dá 200, né? Porque 50 vezes 4 dá 200, né? 4,2, vamos ver aqui. 50.000 vezes 4,2. 210. 210 mil joules. Então, a quantidade de energia foi 210 mil joules. Tá conseguindo seguir aqui?
Porque essa aqui é a repetição da primeira, só que com outra pergunta, tá? Então eu gastei isso de energia. Ele deu. O que mais? Ele deu a potência? Não, ele deu a resistência, né? Mas ele deu a corrente, não é isso? Se ele deu a resistência e a corrente, a gente consegue calcular a potência, né? A pot... Para que eu vou? Assim, eu vou calcular a potência para saber o tempo. A potência vai ser RI ao quadrado, né? R ao quadrado. R é 20, I é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100 vezes 20 dá 2000. 2000 watts. Né? 2000 watts. Então é 2000 joules por segundo, né? Ora, 2000 joules por segundo, se eu quero 210 mil joules, tá? Se eu quero 210 mil joules, quantos segundos eu vou ter? Então, a potência também vai ser a energia, o trabalho sobre o tempo, né? Ou o tempo vai ser a quantidade de energia que eu preciso, 210 mil joules, dividido por 2000 joules por segundo, né? Corta, 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 corta. 210 dividido por 2, que vai dar 105. 105 segundos. Tá? Deixa eu ver se bateu com... bateu. Beleza? 105 segundos, tá? Aí você repete devagarinho, tá? E vamos fazer a última agora, que é bem babaca essa questão, porque é só de fazer conta besta. Um cruzeiro é iluminado por 4.000 lâmpadas de 60 watts. Então, se é 4.000 lâmpadas de 60 watts, a potência total são 4.000 lâmpadas de 60 watts. Então, 4.000 vezes 60 watts, né? Mais 600 lâmpadas de 200 watts. Então, faz essa conta aqui, dá não sei quanto. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Eu vou fazer na calculadora, tá? Dá para fazer de cabeça, mas tudo bem. 60 vezes 4.000. Deixa eu ver se essa calculadora faz direto. Mais 600 vezes 200. 360 mil. O que? O watts, né? 360 mil. 360 mil watts é a potência total, tá? Muito bem. Essas estão submetidas a 120 volts. Então, vou trocar de cor aqui para 120 volts. Estão ligadas em 120 volts. E essas lâmpadas ficam acesas por 12 horas. 12 horas. Muito bem. Por dia, de acordo com as informações fornecidas, determine a corrente. Ó, se eu tenho a potência e tenho a voltagem, eu consigo calcular a corrente, né? Potência vai ser voltagem vezes a corrente. Então, a corrente vai ser a potência dividido pela voltagem, né? Então, 360 mil dividido por 120. Isso aqui é 3, né? 360 dividido por 120 dá 3, né? Então, dá 3.000 amperes. Haja ampere é muito grande, né? É uma corrente muito grande para sustentar o navio todo também, né? E, finalmente, ele quer saber o gasto de energia apenas com as lâmpadas durante 10 dias. Então, o tempo não é mais 12 horas. O tempo vai ser 12 horas vezes 10 dias, né? Então, eu tenho o gasto de energia. Eu tenho que a potência total é 360 mil watts, ou 360 mil quilowatts. Então, se eu quiser saber a energia, eu pego a potência e multiplico pelo tempo, né? Então, eu vou pegar 360 quilowatts vezes o tempo, que vai ser 12 horas. Lembre-se que é 10 dias, né? Vezes 10 dias.
Haja conta, né, meu filho? Mas, Maria, eu vou fazer na calculadora. É um saco. 12 vezes 10 vezes 360. Dá 43.200 kWh. 43.200 43.200 kWh. Mas ele não quer saber isso, ele quer que você calcule o preço, né? 1 kW 140 centavos, então o preço vai ser esse bagulho aqui todinho vezes o preço do quilowatt-hora, né? 40 vezes 0,4. Então o preço, isso aqui é o preço, tá? Preço vai ser igual a o valor, é o custo, né? Vai ser igual a 40 vezes 0,4. 17.280. 17.280, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. E eu vou colocar as questões vão estar com os números diferentes para vocês fazerem os seus cálculos e verem. Vocês vão ver lá no Classroom, beleza? Então valeu pessoal, até o próximo vídeo.